Olá, doutores, boa noite, muito bem-vindos a mais um Advogado Empreendedor Apresenta. Na noite de hoje eu tenho a honra de estar aqui ao meu lado com a doutora Simone Neri. Daqui a pouco a doutora Camila Berni também chega para me ajudar a debater esse evento junto com vocês. A doutora Simone, que está aqui do meu lado, é advogada, professora universitária das áreas civil e imobiliária, é vice-presidente do Tribunal de Ética da OAB Bahia, é sócia e gestora do Departamento Civil da Costa e Silva Advocacia Especializada e membro do Instituto Baiano de Direito Imobiliário. A pauta de hoje é: advogado mantenha a sua advocacia a salvo de processos disciplinares. Bom, gente, antes da gente começar, eu passar a palavra para a doutora Simone. Você sabe que a gente aqui é na lata, não tem muita enrolação, a gente é vapt-vupt, né? A gente gosta de bastante conteúdo de setênio. Eu gostaria de dar boas-vindas a vocês, pedir que alguns de vocês se apresentem aqui na live, diga de onde são. Muito bem-vindos. Eu estou vendo aqui a doutora Kelly já está aqui com a gente na live. Diga de onde são, coloquem suas perguntas, porque a gente vai filtrar e essas perguntas vão ser respondidas ao final, assim que a doutora Simone concluir o pensamento dela e colocar o que ela tem para falar. Tá? Então, assim, quero dar boa noite a todos, mais uma vez, para que se você está chegando aqui a primeira vez e não me conhece, eu sou Daniela Mascarenhas, sou Relações Públicas, especialista em marketing jurídico, já venho atuando na área da advocacia há 15 anos e muito bem-vindos especialmente à noite de hoje. Eu vou passar a palavra para a doutora Simone, ela vai se apresentar, certo? E, em seguida, ela vai começar a proferir a sua palestra e nós vamos acompanhar, anotar tudo. Você pode fazer as suas perguntas que a gente vai anotar e vai passar para ela no final, tá? Grande abraço e a gente vai se falando aqui durante a live. Doutora Simone, por favor, se apresente. Boa noite, Daniela. Boa noite a todos aí. É uma alegria muito grande para a gente poder estar participando desse evento, né? E poder também, de alguma forma, contribuir para melhores práticas da advocacia, que é isso que nós todos desejamos, né? Ter sucesso no nosso negócio, né? Oferecer bons resultados aos nossos clientes e, de preferência, não infringir as restrições de ordem ética disciplinar, porque elas trazem, né, uma série de consequências sobre vários prismas. Né? Hoje, na advocacia, nós somos 1 milhão de advogados no Brasil. Né? Então, no último censo, 2017, já atingimos essa marca. Então, 0,5% da nossa população é de advogados. A gente tem um advogado para cada 200 habitantes. Então, somos muitos. Né? E isso aí tem uma série de causas, enfim. Mas, então, considerando isso, há uma disputa acirrada no mercado, né? Cada um querendo seu espaço, seu lugar ao sol, e acho que há uma preocupação de todos nós com a adoção de estratégias, né, para que a gente tenha sucesso. Mas também para a gente não perder espaço com os efeitos que um processo disciplinar pode acarretar na vida da gente. Né? Então, o meu objetivo aqui é justamente compartilhar com todo mundo o que é que chega para a gente lá no Tribunal de Ética. E muitas vezes a gente vê advogados que estão respondendo processos disciplinares e que vão ser condenados. Muitas vezes não é nem porque a infração, enfim, foi gravíssima, mas por falta de cuidado, falta de adoção de práticas de ordem administrativa mais firmes, mais rígidas, excesso de confiança, às vezes, no cliente, uma informalidade, às vezes, muito grande, que ainda pesa em alguns segmentos da advocacia. Né? Então, tudo isso daí a gente deve evitar. Então, eu queria começar pelo fim.
Não, comece pelo fim, então você tem liberdade aqui para atuar, pode ficar à vontade. Quero começar pelo fim. O fim é que o advogado, ele é vocacionado para peticionar no judiciário. Ele é vocacionado para lidar com o judiciário. Então, o primeiro estranhamento que ele tem quando ele recebe um processo disciplinar é porque a OAB é um órgão que é acusador, investigador e julgador. Então, a OAB tanto vai instaurar o processo, como ela vai procurar provas da culpabilidade, como ela vai julgar aquele advogado. Então, isso é um mundo à parte para nós, advogados, que não temos uma experiência dessa lá dentro. E o primeiro erro que o advogado comete, quando ele recebe uma notificação de um processo disciplinar, é ele fazer a própria defesa dele. Por quê? Porque ele está envolvido emocionalmente com o problema, porque ele começa a desenvolver um sentimento ruim por aquele que foi o cliente ou por quem motivou o processo, e isso há um comprometimento emocional. Então, o mais adequado é que ele procure um colega para fazer a defesa dele. Esse é o primeiro erro, fazer a sua própria defesa. Outro comportamento diametralmente oposto, que a gente vê muito lá, é o advogado que vira e fala, isso não vai dar nada, processo não vai dar nada, a OAB não faz nada, e aí nesse nada, chega a hora que ele recebe o julgamento lá, condenatório, por algo que ele poderia ter evitado se ele viesse esclarecer a situação. Terceira situação também que a gente vê muito lá, é que como o advogado que não se defende, não aplica a revelia para ele, é nomeado um defensor dativo. O que é um defensor dativo? É alguém que vai fazer a defesa desse advogado, mas não conhece a realidade do escritório, não conhece a realidade da relação que esse advogado teve com o cliente, não tem um documento na mão, vai fazer a defesa genérica. Então, a possibilidade de êxito dessa ação é muito pequena também. E é muito difícil para um advogado ganhar um processo onde a prova da inocência dele não for feita. E como outra consequência também, o processo disciplinar vai afetar a carreira do advogado, sem sombra de dúvida vai, porque os grandes escritórios de advocacia, quando eles vão contratar, eles podem pedir certidão de antecedentes, e se o advogado tiver sofrido sanção disciplinar, a OAB vai informar, se as sanções forem públicas, informa. Ele pode sofrer restrições em licitações, porque a gente tem visto, às vezes, como critério de licitação não ter sofrido sanção disciplinar, fora os desdobramentos dentro da própria clientela que ele já tem. Então, a premissa básica que a gente coloca para todo mundo é ter um bom relacionamento com o cliente. E esse bom relacionamento, ele começa a partir da transparência. E um dos principais símbolos da transparência é o contrato de honorários, o contrato de prestação de serviço. O Código de Ética recomenda que ele seja escrito, mas quando a gente vai para a área trabalhista, quando a gente vai para alguns segmentos, quando a gente vai para as cidades do interior, quando a gente vai para os lugares mais longínquos, a gente vê que ainda é uma prática o contrato verbal. Então, isso traz uma série de prejuízos depois para o advogado, se ele tiver que defender-se desse cliente. Esse contrato ele precisa ser claro, ele precisa ser de uma linguagem acessível para a clientela, bem delimitado qual é o objeto, qual é o serviço que vai ser prestado, até que instância o advogado vai atuar, porque muitas vezes o cliente acha que ele vai até o Supremo Tribunal Federal. E não é bem assim. Ter as hipóteses de incidência de honorários, porque muitos casos que chegam lá no OAB
são de pessoas que dizem, porque cada vez que eu ia no escritório do advogado, ele dizia que tinha um fato novo e me cobrava novos honorários. Então, se as hipóteses de incidência de honorário tiver no contrato, o cliente não tem como reclamar. Outra questão importante é que o contrato ele gera uma procuração, e essa procuração ela pode ser revogada pelo cliente, uma vez que o cliente entenda que houve quebra de confiança. Então, é importante para das obrigações, é importante ele ter uma cláusula que diga o que vai acontecer, quais são as obrigações do cliente se o mandato for revogado imotivadamente. Porque também problemas que a gente tem são com relação ao pagamento de honorários que estão pendentes quando o cliente resolve, por juízo próprio dele, revogar essa procuração. Então, tem lá um trabalho desempenhado, né, um serviço feito, como é que vai ficar a remuneração disso? Então, é importante que o contrato tenha previsão expressa nesse sentido. O cuidado também é que, dentre os dados que o advogado deve colher de seu cliente, pega os dados bancários do cliente. Porque lá no futuro, quando ele fizer um levantamento de um crédito para esse cliente, e se o cliente sumiu do mapa, desapareceu, perdeu contato, ele tem os dados bancários e ele vai lá e deposita na conta do cliente o crédito que pertenceu ao cliente. Uma das formas de contratação é aquela chamada de cota litis. A cota litis, para os colegas que não sabem, ou pelo menos não conhecem com esse nome, é uma fixação de honorários atrelada exclusivamente à vantagem financeira que o cliente pretende ter com o processo. E só vai haver percepção, recebimento de honorários se o cliente tiver essa vantagem. Então, as nossas diretrizes estatutárias, elas recomendam que essa forma de contratação seja uma exceção e não uma regra. Mas quando você vai para alguns segmentos de mercado, como na área trabalhista, na área previdenciária, isso é muito comum. Então, primeiro que essa forma de contratação, ela só pode ser escrita, ela não pode ser verbal, tem que ter cláusula específica no contrato. A gente recomenda também que, como ela é uma exceção, é importante que no contrato tenha uma declaração do cliente de que ele não tem outra forma de pagar esses honorários, outra condição de pagar esses honorários que não seja dessa forma. Porque essa forma de contratação, na verdade, é uma forma para beneficiar o cliente, porque a ideia é que os honorários sejam pagos, uma parte no começo da ação, uma parte no meio, uma parte no final. Então, receber só no final, e se houver sucesso, é exceção à regra, porque a advocacia é obrigação de meio, não obrigação de resultado. E quando estiver pensando nesse percentual do que cobrar em cima desse êxito, é importante, a gente não pode, o advogado não pode receber mais do que o cliente dele. Então, as contratações dessa forma não podem passar de 50%. Né? Esse é um entendimento de ordem disciplinar. Agora, também a gente não pode perder de vista que o STJ vem mexendo nisso, no que tange a análise de abusividade. E nós assistimos aí recentemente decisões do STJ reduzindo de 50% para 30%. Então, o advogado precisa ter cuidado e também precisa deixar claro para o cliente que não estão inseridos nos honorários as despesas, né, de deslocamento, de custas, de xerox, enfim. Bom, outra questão está relacionada com o exercício da advocacia quando o advogado está impedido de exercer. Então, na hipótese, por exemplo, de suspensão, ele foi suspenso e ele
ignora essa suspensão e acaba continuando a exercer a advocacia. Então, se isso acontecer, ele sofre uma nova condenação em pena de suspensão, porque descumpriu a primeira. O Conselho Federal vem adotando medidas para inibir isso e querendo implementar medidas para que o token do advogado suspenso fique bloqueado. Então, em alguns estados, isso já está sendo possível ser feito em razão dos tipos de programa de processo eletrônico que se usa. Então, daqui a algum tempo, isso vai ser uma realidade nacional. Então, melhor coisa para o advogado que foi suspenso é ele cumprir mesmo a suspensão e transitou em julgado, vai lá no AB, entrega a sua identidade, porque a penalidade de suspensão só começa a correr para o advogado para fins de contagem dos 30, 60, 90 dias quando ele entrega. Então, olha só o disparate que a gente vive, porque quando transita em julgado, a OAB informa no site dela, nos meios eletrônicos, a todos os órgãos devidos. Mas, para fim de cumprimento da pena, começa a contar quando o advogado vai lá e entrega. Então, se ele não entregar, aquela pena, para ele, não começa a contar. Então, corre o risco dele ficar suspenso muito mais tempo do que originariamente ele ficaria. O problema também que a gente está enfrentando é a denegação de atendimento à clientela por pessoas não habilitadas. Então, hoje a gente vê secretária, auxiliar, dando explicação para cliente do processo, né? E às vezes até recomendando, faça isso, ou faça aquilo, ou o senhor pode, ou o senhor não pode. E a gente tem que lembrar que a orientação jurídica do cliente é dever exclusivo do advogado. Na hora que ele delega isso para alguém, ele está assumindo a responsabilidade de uma orientação inadequada que é passada pelo cliente, né? Sem contar que, a depender de como foi, isso pode ser interpretado como o acobertamento da prática de advocacia por quem não está autorizado a exercer. Temos números significativos de processos lá, de advogados que ingressam em processos em andamento quando já tem outro profissional constituído. Então, esse é um problema que a gente vem enfrentando com mais frequência ainda por procura, porque ele tem um processo, ou uma empresa que já tem um escritório de advocacia que lhe presta serviço, e ele está lá insatisfeito e quer passar para o seu escritório, é obrigação nossa exigir do cliente que ele finalize essa relação com o advogado anterior. Não é o cliente que tem que saber que ele tem que revogar a procuração. É você que tem que esclarecer ao cliente que isso tem que ser feito. Então, para a gente entrar num processo desse, das duas, uma. Ou o cliente nos traz um subestabelecimento do advogado anterior, ou traz a prova de que ele revogou esses poderes. Né? Então, lá a gente recebe muito processo do advogado que diz assim, mas eu peguei a causa porque o meu cliente disse que tinha revogado a procuração do outro. Né? Mas essa palavra do cliente não vale em termos de OAB. Em termos de processo disciplinar, o advogado vai ter, não, aqui, ó, a procuração do outro foi revogada, ou eu tenho subestabelecimento, por isso eu entrei. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Outra coisa é que o advogado precisa ter sempre consciência que o direito é do cliente e não dele. Ele, embora ele tenha a condução técnica do processo, o direito é do cliente. Então, quando o advogado entende que a causa não comporta recurso, ou porque os requisitos de admissibilidade para aquele recurso não estão presentes, ou porque o advogado não entende que tem elemento suficiente, não tem
fundamento jurídico suficiente para recorrer, ele tem que conversar com o cliente sobre isso. A decisão é dele, mas ele tem que conversar com o cliente. E tem que ter um registro de alguma forma disso. Fazer acordo. Claro que você precisa de autorização do seu cliente para fazer acordo. Seu cliente precisa saber que você começou a entabular alguma conversa nesse sentido, com a parte contrária, ou com o patrono da parte contrária. Porque a infração disciplinar nossa, manter contato com a parte contrária, sem que o nosso cliente nos autorize e sem o conhecimento do colega que defende os interesses da parte contrária. Então, é importante que o nosso cliente acompanhe isso, ainda que quem venha estar à frente das tratativas de acordo seja a gente. Não fazer proposta de acordo com a parte contrária se você não estiver plenamente autorizado pelo seu cliente nesse sentido. Acontece casos de advogados, eu vou propor para a parte contrária alguma coisa aí, se ela aceitar, eu vou conversar com o meu cliente para ver se ele quer. Então, não pode, o movimento é o contrário. Primeiro, a gente conversa com o nosso cliente, vê da viabilidade, deixa o cliente nos dizer parâmetro mínimo, parâmetro máximo, até onde a gente pode ir, para depois a gente chegar para a parte contrária. E quando eu digo parte contrária, é o advogado da parte contrária, porque quem tem advogado constituído fala através do seu advogado, para, então, entabular essas tratativas. Outro questionamento que chega muito lá e que vira processo disciplinar desnecessariamente são os clientes reclamando do advogado que o advogado não cuida do processo, não dá andamento, não faz nada, que o processo está lá parado tem 1 ano, tem 2, tem 3, e o advogado não faz nada. E, infelizmente, quando a gente vai diligenciar os processos, os cartórios não dão certidão de comparecimento para a gente. O advogado compareceu aqui, perguntou, ou despachou com o juiz, ou ficou 1, 2 horas esperando a assessoria atender. Mas é importante que a gente tenha registros internos disso aí. E transforme isso em relatórios, assim, encaminhados para o cliente periodicamente, porque a gente tem que se antecipar ao cliente, a gente tem que mostrar, lembra da transparência. Então, eu não espero o cliente me perguntar o que eu estou fazendo, eu devo, periodicamente, encaminhar para o cliente alguma informação. Extravio de autos. Então, também uma problemática que tem levado, muitas vezes, desnecessariamente, os advogados a responder processo disciplinar. Então, claro que eu estou falando aqui do extravio de autos que ocorreu sem a participação do advogado. O advogado estava com os autos físicos, graças a Deus isso está terminando, com o processo eletrônico, mas nós ainda temos alguns. Então, o advogado está com os autos do processo no carro e foi assaltado, levaram o carro. Levaram a pasta do advogado, levaram a bolsa do advogado, e aí, como é que faz esse extravio de autos? Então, 2 medidas a advogada deve cuidar. Primeiro, prestar ocorrência policial disso. E segundo, tomar as providências para diligenciar a reconstituição dos autos. Então, requisitando o Poder Judiciário a reconstituição desses autos e colaborar com a documentação que ele tenha para isso ser reconstituído. Então, isso aí é uma forma de minimizar o problema que os clientes e parte contrária sofrem com esse extravio. Mas o campeão de processos disciplinares lá da gente ainda é 2 infrações que elas andam de mãozinhas dadas, que é o completamente ilícito
e a falta de prestação de contas. Então, há uma ideia equivocada de que o completamento ilícito seria só apropriação de dinheiro do cliente. Não. Toda vez que o advogado ele obtém para si uma vantagem que deveria ser direcionada ao cliente, ele está praticando um completamento ilícito. Então, recebeu as chaves do apartamento, do imóvel do cliente que estava no processo de despejo. Não demora para o cliente para ligar para ele e avisar, olha, as chaves já estão aqui. Recebeu algum objeto que pertence ao cliente, comunica expressamente para o cliente, via o escritório, buscar aquele documento. Para não passar tempo demais, documento ou objeto, passar tempo demais com o advogado. Recebeu o dinheiro do cliente, do processo do cliente, foi lá, fez o levantamento do alvará. Então, faz logo a prestação de contas desse cliente e repassa logo o dinheiro para ele. Ah, porque o cliente morreu, porque o cliente desapareceu, porque o CPF do cliente está cancelado e tudo mais. Isso não é justificativa para o advogado ficar com o dinheiro do cliente na mão. Então, ele deve depositar, fazer a consignação bancária ou fazer a consignação judicial desse crédito. Doutora Camila. Doutora Camila. Olá, tudo bem? Boa noite. Como vai? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Desculpem entrar agora, mas a internet realmente está entregando fé. Eu estou no 4G com pouca bateria, mas eu tenho fé. Tenha. Vai dar tudo certo. Então, doutora, a gente estava falando aqui dos casos, do completamento e de falta de prestação de contas. Então, primeiro, para prestar contas, eu preciso de ter toda a documentação. Fiz despesa para o cliente, guarda a documentação. Fiz um pagamento para o cliente, guarda a documentação. Na medida do possível, é bom que a gente peça que o cliente faça diretamente esses pagamentos, que diretamente o cliente recolha as custas processuais, que diretamente ele pague os honorários dos terceiros que foram contratados, como contador, como assistente técnico. Mas se esses pagamentos passaram pela administração do escritório de advocacia, então que os advogados guardem consigo essa documentação para poder prestar contas ao cliente. Agora, uma questão extremamente importante é a cláusula compensatória. O Código de Ética proíbe expressamente a compensação de honorários advocatícios com o proveito econômico do cliente, salvo se tiver cláusula expressa no contrato. Então, isso é uma prática no dia a dia muito comum. Recebe ou pagou aqueles % de honorários, ele vai lá, bate os 20% de honorários e deposita o restante na conta do cliente. Só que ele só pode fazer isso se ele estiver autorizado a fazer essa compensação. Se tiver cláusula no contrato ou se tiver autorização expressa do cliente. Então, chega lá o cliente, descontou aí um valor e eu não estou entendendo porque ele descontou esse valor. É honorários, mas não foi isso que eu contratei. Então, quando o advogado não tem cláusula compensatória, o que ele tem que fazer à luz do que está no nosso estatuto, no Código de Ética? Repassar o dinheiro todo para o cliente e depois o cliente pagar os honorários dele. Então, claro que também é um risco para o advogado acabar não recebendo pelo trabalho que ele prestou. Então, o ideal é que ele coloque a cláusula compensatória dentro do contrato dele, e aí, na hora de prestação de contas, ele vai lá e mostra, olha, você tinha R$100 para receber, descontou 5 que pagou o contador, e olha aqui o recibo, descontou isso, e descontou
2 dos honorários que estão aqui contratados. Então, por isso que na sua conta foi depositado X. E o ideal também é que, normalmente, esse recebimento de honorários, ele coincide com o encerramento do mandato. Não sempre, mas muitas vezes coincide. Então, quando é assim, a gente recomenda que o advogado faça um instrumento de encerramento do mandato mesmo, aonde o cliente declare, né, que o serviço foi prestado, que de quitação com o advogado de todas as obrigações que o advogado tem, que declare que recebeu de volta a documentação que deixou no escritório do advogado, que as contas foram prestadas, que foram prestadas de forma satisfatória, e que ele recebeu o crédito ou o dinheiro ou o bem que lhe era devido. Pronto, guarda isso aí. Isso funciona do ponto de vista pedagógico de uma forma fantástica. O cliente que foi esclarecido dessa forma, ele não vai para a OAB reclamar do advogado. Mas muitas vezes a gente vê lá, não é advogados que agiram errado, mas não tem como documentar que agiram de forma correta. Essas, então, eram as principais, né, colocações que a gente queria fazer. Também a gente tem tido problemas graves com publicidade, e eu acho que boa parte aí das perguntas que devem estar fazendo vão nesse sentido. E a gente, sobre proibição, né? E outro dia a gente estava falando, o que é que eu posso fazer a partir das proibições que estão previstas no Código e no provimento? A gente pode fazer muita coisa, né? Então, a gente tem lá, quando a gente pensa em romper, primeiro que a gente tem alguns princípios que eles são aplicáveis em qualquer esfera que você for pensar de publicidade. Desde um cartão a uma descrição, uma oração, e lembrando que a publicidade que o advogado faz não se confunde com propaganda, né? Então, a diferença disso aí ela tem um apelo, ela tem um poder de convencimento. A propaganda, ela transborda para usar expediente para contratar aquele serviço. Então, você usa na propaganda expedientes de ordem mercadológica, empresarial, mercantilista, para convencer o cliente a lhe contratar. Então, eu digo que o meu serviço é o melhor, eu tenho 100% de êxito, eu não cobro consulta, eu parcelo em 1000 vezes suaves prestações, eu coloco na minha página eletrônica que eu aceito cartão de crédito, que eu aceito cheque, aqui. Embora o cartão de crédito seja uma prática que a gente pode aceitar, mas a gente não pode fazer divulgação nos meios eletrônicos que aceita. Ele está lá porque isso é um apelo. Isso é algo que você está usando para o cliente se convencer. Eu vou no escritório da Maria, porque a Maria tem cartão de crédito. E o João não disse nada, não deve ter. Então, isso não pode estar nessas informações. Então, vamos lá. Vamos. Página, então, blog, YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp, o que eu posso fazer, né? A publicidade que é permitida para a gente, ela é muito mais informativa e educacional. Então, você pode participar dessas redes, blogs e etc., né, divulgando conhecimento. Né? Você pode publicar artigo científico, você pode comentar a legislação, você pode comentar as últimas notícias que saíram a respeito daquele tema, você pode divulgar os últimos julgamentos que saíram, os poucos advogados escrevem sobre um determinado tema, sem problema nenhum. Agora, ele não pode usar, assim, o que a gente tem visto são advogados usarem esses meios como professores. Então, ele, enquanto advogado, ele não pode comentar. Ele cria um blog como professor
e como professor ele começa a responder consulta jurídica de caso concreto. Então, se esse professor for advogado, ele não pode fazer isso. Então, a gente tem visto, né, algumas coisas, eventos de advogados, os escritórios de advocacia podem, né, dar eventos, só eventos jurídicos, só eventos dentro, não precisa ser especificamente dentro da sua área de atuação, né, mas pode ser evento jurídico de qualquer área. Não posso ter escritório de advocacia patrocinando um congresso para magistrado? Posso, porque é evento jurídico, tá? Agora, patrocinar time de futebol, patrocinar show, patrocinar festas, isso tudo é alheio à área jurídica. Divulgação dos seus trabalhos. Então, olha, eu tive uma tese que foi acolhida. Então, o advogado só pode, né, divulgar isso de forma reservada para a sua própria clientela. Premiação. Nós estamos tendo até, é importante que os colegas saibam, a Corregedoria Nacional da OAB tem visitado todas as seccionais e tem nos trazido um entendimento justamente para o Código de Ética muito novo, tá? Então, a questão da premiação é algo que foi colocado. Que tipo de premiação um advogado pode divulgar nas suas redes sociais, na sua página eletrônica? Ele só pode divulgar prêmios que foram meritórios, vindo de concursos por artigos científicos, monografias de temas jurídicos. Então, esses ele pode divulgar. Aqueles prêmios que foram obtidos porque houve uma vantagem econômica para quem premiou, ou uma vantagem outra, ainda que não seja econômica, não é uma premiação meritória do advogado. Então, ele não pode divulgar. Advocacia pro bono, que também é outra novidade, né, do Código de Ética, veio a regular isso. Então, o advogado ele não pode divulgar a advocacia pro bono, que é uma advocacia que ela é feita sem proveito nenhum para o advogado. A ideia justamente é dar vazão ao seu compromisso, à sua função social, tá? Mas o advogado pode, sim, divulgar as causas que ele abraça. Então, ele pode práticas da advocacia, práticas inclusivas na advocacia. Então, nós temos escritórios de advocacia que estão divulgando as práticas inclusivas, né? Relacionadas a... Aí a gente tem uma pluralidade, né? Negros, deficientes, mulheres, causas ambientais, enfim. Então, assim, eu teria muita coisa para falar, mas eu acho que a gente deve também aí ter um monte de perguntas a responder, então eu tenho totalmente disponível para vocês. Posso fazer uma pergunta, então? Pode. Eu, em 2006, atuei como relatora de uma comissão de instrução e julgamento de processos éticos disciplinares na OAB aqui em Santa Catarina. E eu acho que fiquei mais um ano instruindo processos disciplinares e fazendo pareceres opinativos, né, recomendando para que se aplicasse ou não a penalidade, ou se entendia que sim, a obrigação ou não. E naquele casos era realmente isso que a doutora falou, era falha na comunicação ou ausência de documentação do advogado que comprovasse aquela reclamação ou que fizesse um contraponto com aquela reclamação do cliente, né? Então, assim, posso dizer que realmente, na grande maioria dos casos, era falha de comunicação só. O que é devido, o que não é, o tempo que vai durar o processo, se isso é rápido, se demora, se eu tenho ingerência no tempo da duração do processo ou não, se eu consigo garantir o sucesso dessa ação ou não. Então, eu percebi isso lá em 2006, já faz bastante tempo,
Essa questão do alinhamento da expectativa e o alinhamento da comunicação era realmente uma questão que avolumava mais os processos e que engrandecia a pilha e que acabava colocando colegas ali diante de um outro colega que iria fazer a instrução e de outros que fariam julgamentos, desnecessariamente, se lá atrás tivessem feito esse alinhamento de uma forma mais transparente ou que de uma forma que a linguagem se adaptasse melhor ao entendimento daquela pessoa que estava ouvindo, né? Porque ninguém vai a um escritório de advocacia para tomar café e passar o tempo. A pessoa chega ali com uma carga de emoções muito diferente do que ela estaria em outro momento da vida. Então, qualquer que seja a ação previdenciária, família, tributária, empresarial, societária, né, trabalhista, tem uma carga emocional envolvida ali que muitas vezes cega e impede que o cliente ouça realmente aquilo que está sendo dito, mas ele ouve o que ele quer ouvir. Isso também acontece. Então, realmente, o contrato, ele previne muitas das situações que depois vão parar na porta do Tribunal de Ética, o que vai gerar um desgosto ou uma situação realmente desnecessária para o advogado, né? Para isso, também se tem a possibilidade de se fazer consultas ao TED, né? Posso publicar tal coisa? Em tese, né? Também sei também que é em tese. Em tese, poderia um advogado, por exemplo, agora a gente tem essa facilidade do uso de coworkings, né? Então, essa é a minha pergunta. Podem advogados utilizar desses escritórios compartilhados ou ambientes virtuais, seja só para registrar a sua advocacia, para não publicizar o seu endereço de casa e usar o endereço comercial como esses escritórios? Pode o advogado trabalhar lá todos os dias, pode receber o cliente lá, mesmo que numa sala reservada? Então, essa é a minha questão, ou se não pode, e por que, se isso estaria como caracterizado uma infração, ou se não, se seria da liberdade de iniciativa e do livre exercício da sua atividade profissional. Eu vou aproveitar a pergunta de Camila antes de você responder e vou emendar com relação ao escritório itinerante. O que é porque eu queria entender qual o entendimento de escritório itinerante. Já que ela está falando do coworking, do virtual, qual é o entendimento do escritório itinerante? Então, são duas questões que elas guardam similitude, mas elas têm enfoques diferentes, né? Então, no caso do coworking, assim, a gente nunca pode perder a diretriz básica. O que é diretriz básica? É a comunicação. Então, é o acesso. É o cliente saber que ele pode encontrar o advogado. E, claro, nós estamos mudando os meios e a forma de nós nos relacionarmos. E estamos substituindo os meios físicos pelos meios virtuais. Então, se o advogado faz essa opção, é importante que o meio que ele utilize dê essa garantia ao cliente que ele vai ser localizado. Porque se hoje ele está num cowork ali, depois ele está lá, depois ele está do outro lado, depois ele não tem mais um espaço que possa ser localizado, como fica isso? Porque para dentro da OAB ele vai ter que ter um endereço físico. E vai ser para esse endereço que a OAB vai mandar as comunicações e vai dizer, cliente, você não está localizando advogado, você tem que ir lá. E na hora que ele vai lá e não encontra esse advogado lá, ele vai dizer que o advogado está desaparecido. Então, eu acho que é importante o advogado criar formas dele estar muito acessível para o cliente para que ele comunicação. Então, eu vou te dizer que esse assunto ainda é novo, os tribunais de ética ainda estão se posicionando sobre isso, nós ainda não temos diretriz fechada do Conselho Federal, mas eu acho que o advogado que for por essa linha pode sim usar esse caminho. A OAB de São Paulo se manifestou há uns 3 meses, dizendo que sim, diante da nova situação, diante da modernidade, da evolução da sociedade, era de livre escolha do advogado onde ele queria registrar a sua sociedade, onde ele queria receber o seu cliente.
Mas eu perguntei porque eu entendo que percebo também que existem diferenças de entendimento dentro do mesmo órgão que é a OAB, que deveria ser explicado, né? Então, por isso eu pergunto. É que a matéria é nova, né? A matéria é nova e mais. Assim, se você parar para pensar que para você estar dentro de um tribunal de ética, você já tem que ter um lapso de exercício profissional, então você vê que às vezes a mentalidade ela é um pouco conservadora e está tendo contato agora com essas novidades, está buscando abrir, né, a mente para permitir isso, sem se afastar dos princípios básicos, né? Então, por isso que você vai ver, sim, durante um tempo, decisão ainda conflitante, tá? No que diz respeito aí, Daniela, ao escritório itinerante, assim, o que a gente tem visto de escritório itinerante são carros, trailers, motorhomes, aonde ele divulga que ele está naquela localidade, né? Quer através de plotagem, quer através de carro de som, quer através de algum desses meios, e o problema não é a itinerância, o problema é essa divulgação. Ele não pode plotar carro, ele não pode usar alto-falante, ele não pode usar meio de som. Então, se ele quiser ter um escritório aqui parado, sem divulgação, ou com a divulgação do jeito que está lá, e ter, assim, em outro local, com descrição, com moderação, isso é uma coisa. Mas na prática não é isso que a gente tem visto, né? Não, é curioso, porque a gente já até viveu isso, né, Camila? Há algum tempo atrás, esse incidente com relação à prática, ao entendimento do que era ou que não era um escritório itinerante. E, assim, até porque quando eu vi as imagens a primeira vez, meu entendimento, e eu, uma pessoa de fora, não sabia o que estava acontecendo de verdade, eu acho que a maioria intuiu, sem realmente conhecer todos os fatos. A minha visão é de que era uma ação isolada, uma prática de inclusão e que aqueles advogados estariam ali naquele dia para fazer uma ação social, para cobrir uma ação social. Depois confirmou-se que não era. Depois confirmou-se que não era. Mas assim, a gente vendo isoladamente, claro, cada um tem sua interpretação, né? E, enfim, cada um. E aí, se a gente pensar nas ações sociais, a gente tem que olhar para a advocacia pro bono. Então, aquilo que eu estou fazendo está dentro do que a advocacia pro bono permite, aí tudo bem. Então, se o advogado está, por exemplo, ele faz parte de um projeto de justiça itinerante, né? Então, como nós vimos aí, vários tribunais, onde tem ações sociais. Então, tem lá o Tribunal de Justiça, tem o MP, tem o assistente social, tem a cabeleireira que corta o cabelo, tem o registro civil, tem o médico que está lá. Então, isso aí é uma ação social, é um conjunto. E o advogado está inserido nesse contexto, ele está na advocacia pro bono. Aí, isso é uma coisa, isso é permitido. Mas não é assim, pelo menos o que chegou até a gente, por enquanto, são casos em que se quer dar uma notoriedade a essa circulação. Sim. Eu tenho uma outra pergunta também. Eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp de advogados, e essa semana, faz umas 2 semanas, eu acho, surgiu uma questão. Uma advogada, é um grupo de advogados do país todo. E aí uma delas perguntou assim, será que é uma infração ética um advogado visitar empresas para oferecer os seus serviços? E aí um advogado que é membro de um tribunal de ética de um outro estado, né, não vou dizer qual estado, ele disse que não era uma infração ética, que era um livre exercício da atividade do advogado ir buscar os seus clientes. E eu me recordo que eu li um manual comentado, um estatuto comentado da OAB, acho que foi até publicado pela Comissão de Sociedade de Advogados da OAB do Paraná, se não me engano, não vou me recordar agora o nome dos autores, porque eram vários, e cada membro da comissão comentou uma parte do estatuto. E lá, dentre essas ações que poderiam ser feitas ou que não poderiam ser feitas pelo advogado,
num desses comentários dizia o seguinte, que o advogado tem que despertar o interesse, tem que ser desejado pelo cliente. Ele não pode bater na porta para oferecer o seu serviço, porque isso seria uma característica das sociedades mercantis. Então, eu, quanto advogado, não exerço atividade mercantil, né, segundo o nosso regimento e nosso código, então eu não posso fazer o que outras empresas fariam, que seria bater na porta e oferecer os meus serviços aos clientes. E então o grupo foi levantado essa questão, que um membro do Tribunal de Ética, e ele mesmo disse, eu sou membro do Tribunal de Ética, eu faço isso, eu bato na porta, eu ofereço meu serviço, e isso é legítimo porque eu estou buscando meus clientes para a minha atividade profissional. E outros advogados se manifestaram dizendo que, olha, aqui no meu estado isso é considerado uma infração ética. Isso não pode, nós não podemos fazer isso, nós somos orientados a não fazer isso. E aí eu pergunto também por uma questão de unificação de posicionamentos, né? É uma infração ou não é? O advogado pode buscar cliente, pode distribuir, ou então visitar, né? E aí alguém no grupo levantou uma questão assim, se aquela empresa já tiver um advogado, é uma infração. Mas se a empresa não tiver advogado, não é uma infração. E aí eu perguntei no grupo, ok, mas qual é o artigo que fala sobre isso, se tem advogado ou não tem, né? Então, se ficou discutindo sobre isso, assim, é ou não é, e ninguém sabia. E o membro do tribunal disse que não era uma infração. E outros levantaram a questão, não, mas aqui no meu estado é. Mas como aqui no meu estado é, se no teu estado não é, se a lei é única e a OAB é única também? Né? Então, essa é a minha pergunta. Bom, com todo respeito à posição do colega que entendeu que é possível, mas não é, justamente pelas razões que você colocou. Aqui nós tivemos a visita, né, eu estava conversando com Daniela até antes, de corregedores adjuntos, né, então, são integrantes da Corregedoria Nacional, e que eles estão passando por todas as seccionais, tá? Já passaram por vários estados, e uma das coisas que eles reafirmaram são esses princípios que você acabou de dizer, que o cliente é que vai buscar o advogado. Claro que não vamos, né, ser ingênuos, que nós queremos ser desejados por esses clientes, né? Mas a forma de ser desejado por esses clientes é mostrando o nosso mérito, é mostrando o nosso preparo profissional, né, através de conteúdos autorais que a gente divulgue e não através de práticas de mercantilização. A empresa, tendo ou não advogado, é infração disciplinar. Você bater na porta da empresa e dizer, estou aqui, quer me contratar, né, eu sou um profissional assim, um assado, ou eu conheço tudo da tua área de, né, do teu comércio, do teu negócio, então não é por aí. Vou fazer agora a pergunta do Dr. Tiago Lopes. Ele coloca aqui, uma empresa que presta serviços de assessoria e auxílio previdenciário administrativo junto ao INSS quer contratar um advogado para prestar serviços jurídicos aos seus clientes que não conseguem solucionar seus casos administrativos. Consequentemente, isso terá um grande volume de clientes, de clientela, grande indicação. O que você acha desse trabalho? A empresa direcionar os clientes ao advogado. Como fazer isso de forma ética? Olha, eu acho que isso aí esbarra na proibição de captação de clientela, né? Porque o advogado vai ter direcionado para si uma clientela que não vai procurar essa empresa. Então, ele está, né, se fazendo, chegando, o cliente está chegando para ele através de uma resposta à pessoa. Então, nós temos proibição expressa nesse sentido. As parcerias entre os advogados estão liberadas. São duas coisas. Assim. Quem não exerce advocacia não pode oferecer serviço jurídico. Esse é um ponto. O advogado ele não pode se fazer valer de agenciador de causa, de terceiro, de intermediário, para obter clientela. Né?
Então, nós temos essas restrições que vão impedir, eu não vejo como fazer isso de forma ética. Ok. E advogados, tem mais uma pergunta também. Advogados podem ter perfis em redes sociais, podem divulgar o seu trabalho ali, mesmo que tenha o caráter educativo e informativo, né? Por exemplo, quem trabalha com direito da saúde, ou quem com plano de saúde, né? Pode, ou outros, né? Esse foi só um exemplo que me veio agora, que me ocorreu, mas... Ou mesmo com família. Pode, por exemplo, fazer algumas postagens dizendo o que são regimes de bens, para que serve um pacto antinupcial, o que fazer caso você não consiga ver os seus filhos, né, esteja sofrendo uma alienação parental, porque também alienação parental é um termo muito técnico, mas caso você não tenha a guarda dos seus filhos, mas tenha direito de visitas e não esteja conseguindo ver os seus filhos, quais são os seus direitos. Advogados podem falar sobre isso em redes sociais? Podem, tá? Dentro, a gente não pode fugir daqueles limites que nós temos. Então, nós podemos usar de todos os meios. Pode ter uma página eletrônica, um blog, uma fanpage, o que quer que seja. E ele pode, além dos próprios artigos que ele escreva, ele comentar as principais notícias que tenham sobre aquele tema. Então, ele advoga na área de saúde e saiu uma nova regulamentação da ANS. Então, igual, X planos foram suspensos, atendimento, que você falou, né? Por insatisfação dos consumidores. Então, ele pode, né, colocar dessa forma, porque o cunho é informativo. E pode também comentar casos que tenham saído na mídia, por exemplo, não casos concretos, não casos que são dele, mas notícias. Inclusive, porque o papel do advogado também é esclarecimento. Na mídia sai muita coisa equivocada, às vezes, e que aí cabe ao advogado pegar e, né, assim, dar a adequação necessária para isso. Né, as novelas, por exemplo, a gente teve a oportunidade de ver algumas novelas aí que cada quadro da área jurídica tinha vontade, né, me conta. E aí a população começa a achar que isso é o padrão da vida real. Então, também o advogado tem esse papel de esclarecer, sim, claro. Ok. Gente, podem mandar perguntas. Eu vou fazer uma pergunta até de ordem, não é nem publicitária. Como é que chegam essas, digamos assim, essas denúncias até a OAB? É via denúncia? Como é que a OAB se movimenta com relação à apuração dessas denúncias e como é que ela atua até efetivamente o advogado receber lá a notificação, né, que está, digamos assim, que fez algum processo ou cumpriu alguma questão infracional? Tá. Temos alguns caminhos, né? O processo disciplinar ele pode ser instaurado ou porque alguém foi e requereu a OAB, e quando eu digo esse alguém, pode ser qualquer pessoa, pode ser um cliente, pode ser qualquer pessoa que tenha se sentido lesado pelo comportamento profissional do advogado, e pode ser outro advogado também. Então, ele chega ao OAB, presta a sua reclamação, que pode ser escrita ou pode ser verbal, né? Não exige que para isso ele esteja assessorado por outro advogado. Tecnicamente, a gente fala que as pessoas têm a capacidade postulatória, então elas podem diretamente reclamar da OAB com a sua linguagem, com as suas palavras, dentro de uma simplicidade, sem termos técnicos nenhum, né? Queixar-se do comportamento profissional daquele advogado. As OABs costumam ter profissionais que tentam separar o que é um reclamo relacionado com a disciplina
e o que é um reclamo relacionado com o lado civil das nossas relações humanas, né? Então, a OAB só apura infração disciplinar. E determinados comportamentos podem ser ilegais e não serem infração disciplinar. Então, isso cabe ao judiciário. Bom, então, respondendo a primeira parte da sua pergunta, né, um processo disciplinar começa assim. Mas outra forma de começar é através da instauração de ofício pela própria OAB. Então, a OAB toma conhecimento de um fato. E ela toma conhecimento de um fato como um juiz público, né? Qualquer autoridade comunica ao OAB o comportamento do advogado, reclamando que ele seria infracional, ou porque a própria OAB tomou conhecimento através da mídia, dos meios de comunicação daquele fato, e aí ela identifica uma possível infração disciplinar, ela então instaura o processo. Algumas seccionais têm comissões de fiscalização do exercício profissional. Não são todas que têm, porque não é uma comissão obrigatória da OAB, mas muitas delas criaram. Então, essas comissões, elas recebem denúncias. Então, hoje, a nossa comissão aqui, eu vou te dizer que o grosso são de postagens de redes sociais, né, que recebe. E aí, então, a gente tem que ter um cuidado com isso, né, para não instaurar um processo contra um profissional sem o mínimo de aferição. Então, essas comissões têm esse papel, recepcionam e fazem uma apuração ainda inicial, e se identificar que tem indício, requer a própria OAB a instauração de processo. Então, os caminhos são esses aí. Eu fiz essa pergunta no início, mas não estava gravando, não estava ao vivo, então eu vou fazer essa pergunta novamente. Doutora, existe efetivamente casos de suspensão da carteira e de exclusão de carteira? Claro, temos vários casos de suspensão. Todos aqueles casos que eu falei, por exemplo, de completamente ilícito, né? Você se apropriou do dinheiro do cliente, deixou de prestar contas, extraviou o auto do processo. Todas essas infrações, na verdade, de suspensão do exercício profissional. E essa suspensão vai variar de 30 dias até 12 meses. Existe circunstância que agravem, né, a culpabilidade do advogado, isso pode ser associado a multa também, de 1 até 10 anuidades. Então, tem sim, e as páginas eletrônicas da OAB, as páginas oficiais da OAB, elas divulgam os advogados que estão suspensos e que estão excluídos. Além disso, nós temos um cadastro nacional de punições, então você também identifica o advogado que está suspenso ou que está excluído por esse meio. Tá? Então, temos muitos casos, sim. E vale assim lembrar que o advogado que ele deixa de ser primário, se ele responder um segundo processo disciplinar, a penalidade vai ser de suspensão, ainda que seja uma infração leve, que originariamente a pena fosse de censura, mas como ele é primário, vai deixar de ser censura e passa a ser suspensão. E se um advogado acumular 3 suspensões, o Estatuto da Advocacia fala que esses processos devem ser reunidos e vão levar à exclusão do advogado. Doutora Maria Fernanda está perguntando podem citar alguns exemplos de postagens em redes sociais que resultaram em processos disciplinares? Nossa, tem várias. Tem várias. Bom, vamos a algumas, né? Respostas a consultas. Então, o advogado está lá comentando uma notícia qualquer, aí alguém entrou na página dele e começou, mas doutor, e isso, e aquilo, e não sei o quê. Então, ele não pode responder consultas, né? Nós temos visto
que não é muitas vezes dessa forma, e vocês às vezes tem o próprio link dizendo tire sua dúvida. Então aí, se você entra naquele link, vai lá, né? Ou às vezes a coisa é mais agressiva dizendo, né? Nós respondemos sua consulta de graça. Então, tudo isso a gente tem. É permitido às páginas eletrônicas apenas as informações a respeito de ordem técnica do advogado, né? Então, se ele é especialista, qual o ramo do direito que ele atua. E a gente tem visto, às vezes, a divulgação da advocacia junto com outras profissões. E isso não pode. Então, advogado e tradutor, advogado e contador, advogado e corretor de imóveis. Então, das placas, elas foram para as redes sociais. Então, também isso é, né, proibido. Comentários a respeito do trabalho profissional de outro colega. Então, também a gente vê isso em algumas redes sociais. Isso também é proibido. Mas tem uma infinidade, né? Páginas que não observam o critério de descrição e moderação, então, com relação a logotipos, com relação a fotografias, com relação a cores que usam de uma forma agressiva, né? Então, você quer usar um chamativo, então tudo que é chamativo demais também é proibido. E tem uma pergunta em relação a isso, porque o nosso código ele é bem restritivo quanto aos nomes que nós podemos usar nos nossos escritórios, né? Uhum. A minha pergunta é se eu poderia, por exemplo, usar, Camila Verne, que é o meu nome, virou de direito. Uhum. Não, ou então advocacia popular, porque chegou essa dúvida para mim também. Então, advocacia popular. Advocacia do trabalhador, advocacia sindical. Plantão jurídico, né? Pronto-socorro, e aí vai. Então, assim, nós temos regra específica, né, do que a gente pode usar. Então, a gente pode usar os sobrenomes, o nome do advogado, as iniciais, acompanhado de sociedade de advogados, a expressão advocacia, acompanhado da sociedade, escritório de advocacia ou sociedade de advogados. Nós não podemos usar nomes fantasias. Então, você não pode usar nenhuma denominação que não seja essa relacionada ao seu nome, porque a advocacia ainda tem algo de pessoalidade e de uma identidade com a pessoa do advogado. Daí haver essa exigência de que, ao ver o nome daquela sociedade de advogado ou daquele escritório, eu faço uma relação direta com algum advogado que está lá dentro. Então, todas essas expressões, né, pronto-socorro da justiça, auxiliar de não sei o quê, plantão jurídico, tudo isso, né? Ou como como virou jurídico, né? Ou, enfim, ou azul advocacia, não pode. Tudo isso é não fantasia. Ok. Agora vou passar para... a OAB tem alguma medida preventiva ou educativa com relação à diminuição, sobretudo tendo em vista a diminuição desses processos disciplinares? E, sobretudo, nos mais jovens, né? Porque o pessoal mais sênior já tem isso mais instalado, mais tatuado na mente do que é permitido e o que não é permitido. Mas o pessoal mais jovem ou eles entram com aquela sensação, porque vieram da graduação, que não pode nada, e aí eles acham que o nada é nada mesmo. Ou então, eles podem tudo, e o tudo é literalmente o tudo mesmo. Então, falta um filtro imenso, né? Então, onde está o meio termo e onde está o alinhamento para esse jovem profissional, para que ele entenda onde está o limite. Porque ele pode fazer algumas ações, mas onde está o limite? Então, essa questão tem duas vertentes.
Primeiro, que preocupada com a jovem advocacia, né? Então, lembrando que a jovem advocacia, ela é representada por aqueles advogados que têm menos de 5 anos de profissão. Então, preocupada não só com as questões de ordem disciplinar, mas com o mercado para esses advogados, a garantia do exercício profissional para esses advogados, as condições, né, se instituiu o Conselho do Jovem Advogado. Hoje, todas as seccionais têm um Conselho de Jovem Advogado, formado justamente por colegas que estão iniciando na advocacia. Com isso, então, a gente chama a advocacia, né, para uma proximidade de relação com a OAB. Nesse viés ou não, tem uma liberdade de trabalho. Tá? Posso falar daqui da Bahia, onde a gente tem um projeto que foi desenvolvido justamente por essa jovem advocacia, em parceria com a Comissão de Prerrogativas dos Advogados, que é a OAB nas faculdades. Então, eles vão até as faculdades de Direito e palestram a respeito de temas inerentes à jovem advocacia, dentre os quais a ética e a publicidade é sempre uma matéria. Então, também a OAB ela é aberta a todas as instituições de ensino que queiram, né, palestras a respeito. Aqui na Bahia, a gente tem recebido muito jovens estudantes. Em São Paulo, inclusive, as sessões administrativas, onde são respondidas as consultas internas, elas são públicas. Então, se tem estimulado a presença do jovem, do estudante nessas consultas, justamente porque eles começam a ter contato com posicionamentos em tese, mas que já servem de orientação para eles próprios, nesse sentido. Doutora, uma coisa que eu venho, até anotei aqui do lado, assim, de tudo que vocês falaram, e eu falei de vocês porque me chamou a atenção muito quando você falou da falta de capacidade ou condição de prover provas documentais com relação a processos disciplinares, o quanto a gestão está ligada à atividade da advocacia e o advogado, sobretudo o jovem advogado, ainda não percebeu o quanto isso não é também atividade meio, o objetivo é ele dominar as técnicas para fazer da sua advocacia o melhor possível, ter mais resultado possível, e ao mesmo tempo ele se organizar para ter esse resultado. Porque, enfim, está tão inerente, está tão dentro, e a gente, muitos reclamam, chegam para a gente, né, Camila, reclamam, porque a gente não conhece gestão, a gente nunca viu isso na faculdade. Ninguém nunca se preocupou em mostrar a importância da gestão para a gente. Outro dia eu recebi um comentário, isso eu não tenho tempo a perder, não quero saber disso porque eu não tenho tempo a perder. Tá? Mas o quanto a importância e o domínio das técnicas de gestão são fundamentais para um bom exercício profissional, sobretudo do advogado. Isso para mim está cada vez mais presente, cada vez mais. A OAB tem se preocupado com isso, em trazer essas informações? Ela tem nas escolas de advocacia. Eu tenho visto constantemente painéis de gestão de escritórios de advocacia, inclusive com umas feiras especializadas para advocacia, trazem, né, muitos programas de controle dos escritórios de advocacia. E uma preocupação maior que a gente tem hoje é porque nós temos o dever de sigilo profissional e nós não temos segurança eletrônica. A verdade é essa. Então, também é um viés que os escritórios de advocacia têm que se preocupar. Então, não adianta nada você ter se preparado tecnicamente, ter feito a melhor defesa, ter ganhado a ação e perder todo o seu lucro por uma má gestão, né? Por uma falta de controle
daquilo que você tem que ter. Então, acabou aquele advogado que só se preocupa em ganhar causas. Acabou aquele advogado que só se preocupa na preparação técnica. O advogado da atualidade, ele tem que ser pleno. Ele tem que se preocupar com gestão, ele tem que se preocupar com controle e tem que se preocupar com direito também. Então, ou pelo menos, né, isso eu digo assim, os grandes escritórios de advocacia já estão prontos para isso. Os que estão começando, o próprio advogado tem que se preparar, né? Não tem mais espaço para aquele advogado que só pensa no direito e no processo. Essa semana começa amanhã, inclusive, o primeiro Congresso de Inovação e Gestão Jurídica do Centro-Oeste, na OAB em Goiás, fazendo uma propaganda. Tá? Então, vai ser amanhã e sexta-feira, dia 7 e 8 de junho, na OAB em Goiás, vai ser em Goiânia. Então, é um evento que está 100% pensando em gestão e inovação para os escritórios. E quando se fala em gestão, não só o software, que ele é essencial, ele é necessário, mas toda a questão da inovação, do pensamento da inovação, do relacionamento com o cliente, a liderança e o treinamento de equipe, o processo interno, a excelência partindo também da entrega do resultado para o cliente, não só na ação, no ganho, né, na sentença final, ou no contrato, no parecer, naquilo que seria atividade fim, que é atividade fim, né? Mas trazendo então, são painéis muito leves e muito densos ao mesmo tempo, no sentido de profundidade, e assim, as inscrições já estão encerradas há mais de uma semana, então, também demonstra que o mercado... ansiedade do mercado por isso. Isso, está muito preocupado com isso. Então, é muito bacana saber dessas e participar dessas iniciativas, né? Como essa da ESA e da Comissão de Gestão e Inovação da OAB de Goiás. E aqui em Santa Catarina também, na semana que vem, a CAASC, que é a Caixa de Assistência dos Advogados, vai lançar um programa em conjunto com o SEBRAE, que chama DV Gestão, que vai trabalhar o diagnóstico inicial dos escritórios, vai trabalhar planejamento estratégico, finanças e marketing. Não vai entrar no processo interno, não vai entrar no fluxos, mas vai trazer um bom norte de como começar a planejar, como precificar, como organizar as finanças e depois como canalizar isso para divulgar a minha advocacia de uma maneira ética e que seja consistente, coerente com aquela imagem que eu tenho, que eu sou e que eu quero ser desejado pelo meu cliente, né? Então, são algumas iniciativas, eu sei que na OAB Rio Grande do Sul também tem, no Paraná tem uma comissão muito forte também. Eu estou no Sul, tenho mais contato com esses que estão aqui mais perto. Mas, aproveitando isso que você está colocando, né? Outra preocupação dos escritórios de advocacia tem que ser com o compliance. Porque o compliance chegou até a nossa clientela, né? Então, essas práticas estão sendo impostas pelo mercado. E se o cliente tem que obedecer isso, ele vai querer que o seu escritório de advocacia esteja preparado também, né? E eu digo não só por participar do compliance no cliente, mas ter um projeto, um plano de compliance dentro do próprio escritório, em que o atuar daquele escritório não represente riscos para o... E, sobretudo, a segurança da informação, né? Isso, exatamente. Então, é outra assim, questão que os advogados têm que bastante atuais e que nós temos que estar preparados também. Eu conheci um escritório, não é daqui de Santa Catarina, é mais do norte, mais perto de vocês, e eles auxiliaram um cliente a participar de uma licitação muito grande no estado em que o cliente atuava. No dia seguinte à apresentação, à abertura dos envelopes, que o cliente ganhou a licitação, no dia seguinte o escritório sofreu um ataque hacker. Então, os sistemas foram invadidos, eles perderam completamente todas as informações que tinham salvo no servidor que eles utilizavam, foi assim, um caos completo.
mas foi muito curioso, porque foi no dia seguinte ao que o cliente ganhou uma licitação muito grande naquele estado. E depois, aí, juntando peças, indo atrás, né, fazendo aquela investigação, eles acabaram desconfiando que foi em razão disso, né? Mas o escritório não tinha também, não tinha essa Segurança, né, tecnológica. de controle de informações e de guarda de documentos confidenciais. Não tinha até então não tinha, né? Passou a ter. Conseguiram depois recuperar os dados, passaram um pouco de trabalho, demorou. Não vazou nenhum documento do cliente, né? Essas questões foram asseguradas. Mas foi um susto muito grande, porque muitas vezes se pensa que é o cliente quem está vulnerável por conta do negócio dele, das disputas em que ele participa, mas nós, enquanto advogados, também fazemos parte dessa cadeia, dessa relação. Então, realmente, essa segurança da informação ela é crucial e é muito comum perguntar para advogados onde você guarda seus documentos. Ah, no meu escritório. Então, você tem imposto de renda de cliente em cima da mesa. Se tem, é normal, porque é documento de cliente está ali na pasta. Às vezes nem na pasta está em cima da mesa. E ali passam muitas pessoas que não são advogados. E a porta do escritório não tem chave, né? A porta da sala do advogado não tem chave. Então, você não tem medo que alguém leve um documento desse, que alguém fotografe um documento desse? Não. Então, assim, é assustador também na medida em que não se conhece o perigo. Ou na ingenuidade também de achar que não, eu salvo tudo em desktop e está tudo certo, né? Então, é realmente um tripé muito interessante esse do direito, a tecnologia e a gestão, porque não se trabalha mais só direito. Direito sem tecnologia e gestão fica, né, é uma roda que não roda de direito. Então, só a tecnologia sem gestão e direito também não ajuda, nesse caso, né, jurídico. Só a gestão sem o direito e sem a tecnologia é muito trabalhosa, porque não se tem as ferramentas adequadas. Sem o direito também não ajuda. Alô? Não, estou ouvindo bem, é porque eu que botei aqui a ferramenta de retorno, mas está tudo bem. Assim, mas Então, esse é o tema, essa questão do compliance nos escritórios, porque para se chegar nesse nível, precisa ter muita gestão, muita cultura de excelência, muito processo e muita vontade do sócio também, né? Eu acho que parte daí, muita consciência dos sócios do que é o escritório e do que ele representa para o cliente, não um cliente, mas para o mercado, para a comunidade. E eu acho que isso é um pouco maior do que só aquela atividade que é pessoal, ela é um negócio realmente, embora nós não nos vejamos ou nós não podemos nos intitular como uma empresa, mas a partir do momento em que nós tenhamos que fazer um sistema de compliance, isso se tornou maior do que nós. Então, o negócio vem em primeiro lugar, né? O escritório vem em primeiro lugar, o cliente vem em primeiro lugar. Então, é interessante esse olhar, ele é muito premente agora, né? eu vou só colocar uma questão assim, porque eu estou vendo, eu tenho percebido que esse é um assunto, uma pauta recorrente, não só das OABs, mas a grande preocupação do mercado jurídico no geral. Em agosto, eu fui convidada para participar de um painel exatamente sobre marketing e gerenciamento do primeiro escritório, que em João Pessoa, que a pauta está exatamente, ela permeia essa ideia enfim, dessa organização do escritório, do advogado estar preparado para atuar, e não só com conhecimento de direito. Já estou vendo, tem um movimento em Pernambuco também nesse sentido. Né? Eu tive recentemente, a Camila sabe disso, lá no encontro das mulheres, das advogadas empreendedoras do Maranhão. E também as mulheres estão com muita força e caminhando nesse sentido. Aí eu vou perguntar aqui para o meu estado, para a Bahia, né? Como é que. Eu sei que a OAB Jovem tem feito um trabalho bem interessante. Recentemente teve até um evento aqui que eu só acompanhei pelas redes sociais, mas eu sei que foi um movimento
legal e grande, porque, enfim, acho que essa é uma preocupação que está invadindo o país. Né? Como é que está esse movimento aqui, doutora Simone? Olha, nós estamos tendo encontros da jovem advocacia por todo o interior do estado. Então, teve em Vitória da Conquista a questão de, acho que foi dia 24 e 25 último, e assim tem ido eventos organizados e voltados especificamente para a jovem advocacia. Bom, eu vou pedir para vocês fazerem, digamos assim, suas considerações finais em função do horário, já são quase 9h30. O tempo voou, gente, eu adorei. Vou pedir só uma última pergunta, a gente faz as nossas considerações finais para a gente finalizar nossa live de hoje. Boa noite. Vocês acham que a OAB está exercendo o papel de fiscalizadora à propaganda irregulares na internet? A gente acha que a gente já respondeu, né? Doutor Vitor, deixa eu colocar uma coisa que eu vinha comentando antes da live começar a ir para o ar, é que assim, a OAB, ela atua, até porque não pode, a doutora Simone explicou que não pode, de forma silenciosa. Explica um pouco essa atuação da doutora Simone para a gente fechar a live de hoje. Uma característica do processo disciplinar é o sigilo dele. Então, as infrações são apuradas através de um processo que é sigiloso. E quando esse processo é concluído, e que se conclui pela procedência da representação, se a penalidade for de suspensão ou for de exclusão, ela é publicada. Mas o conteúdo do processo, o que levou, qual foi a infração que é praticada, isso não é divulgado. Então, muito do que nós estamos vendo aí fora, a OAB vem instaurando o processo disciplinar, vem apurando e vem condenando. Tá? Agora, o que a gente não pode é colocar nas redes sociais por uma proibição legal mesmo, a respeito. Camila quer fazer... Mas, assim, também a OAB vem fazendo campanhas institucionais de esclarecimento, né, aos advogados do que pode e do que não pode ser feito. Eu aqui, em Salvador e na Bahia, tenho constantemente viajado e representado a OAB sempre que se faz necessário. Eu digo na qualidade de integrante do TED, assim como todos os meus demais colegas lá. Perfeito. Camila quer colocar alguma coisa? Nós já vamos encerrar a live. Eu vou pedir que a doutora Simone se coloque para a gente finalizar a live de hoje, doutora Camila, e por final eu me coloco. Eu creio que é mais simples do que se pensa. Se a gente for analisar friamente os artigos lá, o 40, 39. mudaram de número, na minha cabeça eu não lembro mais, acho que é o 40, o 39, por ali, né, do Código de Ética, que fala sobre o que é a publicidade, o que é propaganda, porque em nenhum momento fala em marketing, né, só fala em publicidade e propaganda. Se a gente for levar lá o pé da letra, não são por aquelas proibições que o cliente nos procura, né? Não é por colocar um outdoor, não é porque eu coloquei anúncio em rádio, porque a advocacia ela é realmente uma conexão pessoal e de confiança. Então, eu vou procurar alguém com quem eu sinta confiança, com quem eu conheça alguém que já teve algo que realmente e que me indicou que foi bem atendido porque teve uma demanda resolvida, ou então eu vou procurar alguém que tenha uma credibilidade técnica e que tenha um merecimento, uma meritoriedade, não sei se é essa palavra, mas que tenha qualificação técnica para suprir ou para resolver esse problema que eu tenho, que faz com que eu busque um advogado para resolver. Então, se nós formos olhar friamente para aqueles artigos e aquelas questões que nos limitam lá no Código de Ética, nada daquilo interfere na contratação, se formos pensar nos aspectos emocionais de uma contratação de advogados, né? Então, eu acho que é mais simples do que se pensa, mas eu acho que por não se ter, talvez por uma confusão de que não pode nada, mas como que não pode nada se eu vejo pessoas fazendo algumas coisas? Então, talvez isso fique um pouco na mente, assim, no duvidoso do que sim, do que não.
mas é mais simples do que se pensa e é mais consistente e pode ser mais consistente do que palavras ao vento ou ou de fazer autopromoção, né? Porque a autopromoção ela não conecta, ela não vende, ela não sustenta, ela não é coerente com, enfim, né? Então, acho que se nós formos parar para estudar mesmo quais são as razões que levam o cliente a nos contratar, a gente consegue ter uma linha do bom senso de como divulgar a nossa advocacia e como atrair, né, e ser desejado pelo nosso cliente ideal. Então, essas são as minhas considerações. Mas obrigada, doutora Simone, por ter nos esclarecido, nos ensinado hoje também e ter disposto esse tempo para nos auxiliar nessa missão e nesse propósito, né, Daniela, de educar e de fornecer informação correta. Eu acho que esse é um propósito que eu tenho, que a Daniela tem também, de estar sempre ao lado dos advogados. Eu sou advogada, a Daniela Não sou. não é relações públicas, mas é uma preocupação nossa de fortalecimento de uma classe mesmo pela educação. Então, eu agradeço, doutora Simone, por ter desmistificado o Tribunal de Ética de uma maneira tão concisa e tão esclarecedora, né? Foi redundante, mas muito obrigada. E obrigada também, Daniela, por Eu que ter agradeço. disponibilizado logo esse tema tão crucial e que levanta tantas dúvidas no dia a dia. Doutora Acho importantíssimo, né, esse canal, esse diálogo, essa troca de informações no meio de um mundo de informações imprecisas, cruzadas, e as pessoas são bombardeadas o tempo todo, né, porque o volume de informação que a gente tem é muito elevado e com a profundidade que às vezes é rasteira. Então, é importante a gente desenvolver esses ambientes, esses espaços para o diálogo e para os esclarecimentos, né? O exercício da advocacia não é nada fácil, né? É árduo, exige de nós muito, abraçamos a profissão porque quisermos, né? E nos sentimos realizados com isso, então a gente não deve colocar em risco essa advocacia, não deve colocar em risco os nossos clientes e nem a nossa imagem profissional, com deslizes facilmente evitáveis. Então, é importante que usem mais a consulta em tese que nós temos. E, assim, só a título de esclarecimento, a maioria dos colegas não sabe o que é consulta em tese, e eu aproveito esses minutos finais para esclarecer. A consulta em tese é aquela que consulta a OAB a respeito de uma determinada informação, sem identificar os sujeitos, sem as informações que identificam o caso concreto. Isso é muito bom porque serve como diretriz para um advogado na tomada de decisões do escritório dele. Se ele pode ou não fazer aquele tipo de publicidade, se ele pode ou não participar daquele veículo, se ele pode ou não oferecer isso ou aquilo para o cliente dele. E essas consultas, elas são públicas, e porque elas são públicas, elas estão disponíveis para qualquer advogado no OAB. Então, se o advogado tiver uma dúvida, o que a OAB já falou sobre publicidade? Vai na sua seccional e pede para a seccional a resposta dessas consultas. É importante, já tem muito material disponível e é disponível para todos vocês. O prazer é muito grande estar com a doutora Camila, estar com a Daniela, e a gente está à disposição de vocês sempre que precisar. Eu que agradeço as duas, doutora Simone e doutora Camila. Esse encontro, ele foi, digamos assim, ele está aguardando há algum tempo, a gente sabe disso, aqui internamente a gente sabe disso. Com relação, sobretudo a parte de publicidade, eu costumo falar para os meus alunos na faculdade onde eu ensino que, assim, a gente não é só advogado, médico, quem for atuar com a área médica, com a área de saúde também, com outros profissionais da área que o código proíbe, assim, a gente não tem hoje em dia
a publicidade, até em função do... a gente não tem a figura da censura prévia. Então, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente desenvolve para os nossos clientes. Precisamos ter muito cuidado. Por não ter censura prévia, o cliente não contrata os profissionais de marketing, de comunicação, para prejudicá-los. Ele contrata para resolver um problema. Então, nós precisamos ter muita ciência do que a gente está fazendo. A gente precisa conhecer a fundo os seus códigos de ética e, assim, as práticas desses profissionais nos seus mercados. Então, essa é uma preocupação que a gente precisa. Quanto ao dó, com relação digamos assim, a propaganda em TV, em rádio, eu creio que é senso comum, que sobretudo para profissional liberal, profissão que você demanda uma certa confiança e relacionamento, esses são instrumentos e estratégias que não funcionam. Não funcionam. Tá? Isso para mim, não funciona, não funciona. Isso é coisa de profissional de comunicação preguiçoso, que não quer pensar em estratégia. Porque o viés tem que ser diferente. Há muito tempo que depois que o viés do mercado se inverteu, que o cliente não vê um anúncio e compra. Ele vê um anúncio e vai buscar informação sobre aquele serviço. Ele quer saber informação antes de se comprometer e pagar qualquer valor. Imagine uma relação de advogado e cliente que, por vezes, demora anos. Demora mais, desculpa falar, mais até em alguns casos do que um casamento. Então é preciso... Uma vida para construir uma imagem profissional, uma boa imagem profissional, de você gozar de um bom conceito no mercado, entre os seus pares, né, no meio profissional onde você vive. E, às vezes, um pequeno deslize coloca tudo isso em risco. Então, doutores, aproveitando a deixa dessa live, começa a conhecer um pouco mais o viés da gestão, o marketing, porque assim, embora você possa terceirizar tais serviços, o domínio dessas ferramentas é fundamental até para você poder cobrar do profissional que você está contratando. Então, assim, a advocacia hoje, cada vez mais, ela é transversal. Você precisa aprender e ser mais do que, ter mais o conhecimento técnico para ir mais longe. Então, eu creio que é a minha mensagem final para vocês. Vamos além. Vamos além. Agora, tipo assim, você até aqui, você domina o direito, você vai continuar, vai se especializar, né, Camila? Vai procurar pós-graduação lá do CESU de Santa Catarina depois. Você vai... Claro, bem lembrado. A nossa pós online em Direito e Inovação vai sair, a gente vai começar a gravar, então são profissionais de referência no Brasil que vêm participar essa pós é online, Direito e Inovação, vai trazer a parte de gestão também, mas está bem focado na parte do digital, do Lean Startup, para que o próprio escritório se veja como uma startup e possa ser enxuto no sentido do custo também, de tudo que envolve, né, a gestão, e do eletrônico, dos contratos digitais, do blockchain, smart contracts, propriedade intelectual e crimes cibernéticos, tributários, eletrônicos. Então, está bem, bem completinha mesmo. Então, assim, se preocupem com a área do direito, mas queiram ir além, porque essas áreas são transversais e são de interesses quando a gente quer desempenhar bem a nossa atividade. Bom, esse é meu recado final. Eu quero agradecer mais uma vez a doutora Simone e a doutora Camila por esse encontro, por essa noite. Um grande abraço a vocês aí que está do outro lado. Que estão aí do outro lado, e a gente se vê por aqui em outros momentos, em outras vezes. Já convido as duas para voltar em outras oportunidades. A gente vai de novo no mês de julho. Estamos organizando o julho especial para advogados, então vem bastante novidade aí. Então fiquem antenados, fiquem com a gente, que vem bastante novidade. A gente sabe, a Camila sabe, a doutora Simone está chegando agora, que a gente trabalha com muito material educativo e gratuito. A gente acaba trazendo pessoas interessantes para discutir aqui num canal aberto,
para falar sobre, digamos assim, que eu chamo aqui na Bahia, a gente chama disso minha cachaça, né? Para falar de gestão, empreendedorismo, marketing, desenvolvimento de carreira para advogados. Grande abraço a todos, pessoal. Abraço mesmo e até o próximo encontro. Tchau, pessoal. Boa noite.